Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No nosso Café com Política desta terça-feira, o convidado é o deputado federal Aécio Neves, ex-senador, ex-governador por Minas Gerais, para bater um papo sobre política nacional de Minas Gerais e alguns outros assuntos que a gente habitualmente trata aqui no Café. Muito obrigado pela presença aqui na Sempre Editora, na FM O Tempo. Mais uma vez, bom tê-lo aqui. Agora presencialmente, deputado, como vai? Guilherme, é uma honra enorme poder mais uma vez conversar com você, com a Thalita, né, e com todos aqueles que acompanham o Café com Política, né, um espaço nobre do jornalismo político mineiro e, por que não, nacional, e sempre às ordens para estarmos aqui conversando. A gente faz muitas vezes de Brasília, né? Agora, felizmente, nesta terça de manhã conseguimos dar um pulo aqui e é uma honra. Eu já aproveito para fazer o convite de nos visitar na nossa redação lá em Brasília também, que eu tenho certeza que o senhor vai gostar. Combinadíssimo. Deputado, começamos aqui pela notícia que me parece ser aquela mais impactante do ponto de vista político, acho que até para representar um pouco do que o PSDB está olhando para o futuro. O que foi a decisão da Justiça da sua absolvição, e por diversas entrevistas o senhor já manifestou o quanto foi difícil passar, evidentemente, por esse período, mas já tirando um pouco da espuma depois disso tudo, foi o momento mais difícil que o senhor teve até hoje na sua carreira política, e ele representa de fato uma abertura de um novo horizonte para o senhor e para o PSDB? Guilherme, os mineiros me conhecem desde os primeiros passos que eu dei na vida pública, né? Eu completarei ao final desse mandato 40 anos de mandatos consecutivos. E mandatos reconhecidos como mandatos exitosos, como parlamentar, líder do meu partido, presidente da Câmara dos Deputados, como governador por 2 mandatos num governo transformador da história de Minas Gerais. E hoje há muita nostalgia, saudade em relação àquele tempo. Como senador da República, construiu uma candidatura presidencial que por muito pouco, né, não mudou a história do Brasil, porque eu digo sempre que não fui eu só que perdi aquela eleição. O Brasil perdeu a oportunidade de entrar num ciclo virtuoso. E depois foi a tragédia que nós assistimos. E eu só fiz política, né? E quando os homens de bem são atacados de forma infame, como eu fui, a dor é muito maior. É minha pessoal, é dos meus amigos, o dano repercute no meu partido e no nosso projeto político, né? Na verdade, naquele momento, buscaram abater um projeto alternativo de Brasil. O tempo passou, investigações foram feitas de forma minuciosa no país inteiro, e a própria Justiça, o próprio Ministério Público, a Justiça por unanimidade, mas setores do Ministério Público vêm dizer não houve nenhuma irregularidade, mas não cometeu crime algum. É claro que do ponto de vista pessoal, isso me dá um alívio, isso me dá força para conseguir continuar acreditando no que eu sempre acreditei. Mas é uma conta que ninguém pagará, né? Mas hoje, e eu digo sempre que eu tenho uma virtude, eu julgo pelo menos uma, que quer saber olhar para frente, quer ter coragem e disposição de olhar para frente, eu acho que nós temos muito ainda o que fazer. Eu me nego, Guilherme, a acreditar que não exista vida inteligente fora dos extremos. O Brasil não pode perpetuar este cenário onde, de um lado, o lulopetismo se alimenta ou se retroalimenta do bolsonarismo, que, por sua vez, também se alimenta da radicalização no discurso em relação ao governo. Esse não é o Brasil. O Brasil é um país de equilíbrio, né? Por isso, a minha proposta hoje, né, e recebi uma homenagem muito bonita do meu partido recentemente, no evento em Brasília, quase que como um chamamento. Então, eu tenho dito o seguinte, é hora de radicalizarmos no centro. Nós somos oposição ao governo do PT. Vamos denunciar os equívocos, seja na política externa, na gastança desenfreada, na ocupação do Estado por pessoas sem qualquer qualificação mais adequada. Mas nós temos que ter a coragem, como sempre tivemos, de votar aquilo que é importante para o Brasil, né? Votamos o novo Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida, votamos recentemente o arcabouço fiscal, né? Votamos a reforma tributária, porque são questões que interessam ao país. Mas isso não nos faz sermos confundidos com um modelo de gestão do país, uma visão econômica, uma visão de política externa muito diferente daquela que o PSDB acredita e pratica. A população consegue hoje, deputado, fazer essa diferenciação quando o assunto são esses extremos aí da política, ou o lado da esquerda ou o lado da direita? O senhor acredita que no futuro próximo, e a gente já pode pensar na eleição do ano que vem, por exemplo, ainda que eleição municipal, em 2026 com eleição presidencial, o senhor acredita de alguma forma que o brasileiro vai conseguir chegar a esse ponto de equilíbrio?
Olha, Thalita, eu tenho muita esperança. Eu faço uma ressalva. As eleições municipais, elas acabam sendo contaminadas pela realidade local, né? O debate, isso aí, né, a história mostra isso, o debate nacional, ele é secundário nas disputas municipais. Mas em 26, e o tempo, né, passa muito rápido, eu tenho esperança de que a gente possa dizer ao Brasil que a oposição ao governo do PT não é apenas aquela representada pela extrema-direita, com uma agenda de costumes atrasada, né, muitas vezes até com pouco apreço à democracia e às liberdades. Então, eu converso muito, eu tenho andado pelo Brasil e eu percebo que há essa carência. É fácil reorganizar o centro? Não é, mas o que me faz ainda hoje estar na vida pública e com entusiasmo é essa expectativa de que nós possamos, em 26, seja através do PSDB, me parece o caminho mais adequado, ou de outras forças que se reúnam ao centro, nós apresentarmos uma alternativa ao governo atual que não seja o retrocesso do governo anterior. De alguma maneira, deputado, é necessário isolar esse espaço da oposição que hoje está considerado e é muito levado a algumas dessas bases que o senhor citou, de pouco apreço pela democracia, de pouco diálogo institucional. E o senhor frisa sempre muito isso. Estar na oposição não é necessariamente dilapidar o governo que está sentado àquela mesa. É preciso, de alguma maneira, isolar esse campo da oposição, e eu vou nominar, inclusive, esse campo chamado mais radical, que participou de atos violentos, por exemplo, para construir alguma oposição minimamente viável para 2026? Essa pergunta é muito boa, Guilherme. Depois do advento Bolsonaro, tá, do seu governo e do que aconteceu depois, nós tivemos uma direita que já existia no Brasil, mas estava escondida, uma direita que saiu do armário. A questão é essa. E essa direita vai continuar existindo, que não tem mais constrangimentos de explicitar suas posições. E nem acho que isso seja mal, né? Nós temos que compreender o espectro político partidário como ele é. E em uma leitura assim, mais simplista, eu diria que nós vamos ter a extrema-direita representada pelo bolsonarismo, não por ele, por estar inelegível, mas por uma candidatura vinculada a ele. O PT já deixou de ser um partido de esquerda, a meu ver, há muito tempo. Ele é hoje um partido pragmático, que avançou pela centro-esquerda com uma forte base sindical. A esquerda hoje é representada por setores ligados ao PSOL, é o Boulos em São Paulo, que é um candidato forte para a Prefeitura de São Paulo, é o Freixo no Rio de Janeiro, né, é o PSOL, PCdoB, essa é a esquerda. Sobra uma avenida no centro. Então, hoje nós temos no Congresso, Guilherme, um conjunto enorme de partidos participando do governo e uma outra conjunto querendo participar do governo, né? Uma turma que já entrou e outra que quer entrar. Nós não queremos nada disso, né? Mas nós temos que ter a coragem de dizer sim às questões que são relevantes para o Brasil. Eu vejo amigos meus, eu tenho muitos amigos em todos os campos lá, né, mais nesse espectro de direita, não, temos que votar contra a reforma tributária, porque senão vai beneficiar o Lula. Eu falava, mas que bobagem, isso não é nem do Lula, isso não é do PT, isso é uma construção de décadas, inclusive do Congresso Nacional. Então, essa é a oposição que eu me sinto confortável para fazer. Vamos ser duros, eu acho que o presidente Lula erra e erra muito, por exemplo, quando passa a mão na cabeça de ditadores amigos, né? Como erraram no passado ao financiar esses países, né? Enfim, a ocupar a sua base com os companheiros sem nenhuma preocupação com o perfil. Olha, Thalita, é algo, né? Eu acho que é teatro do absurdo, mas hoje fica uma coisa assimilável. Eu vi recentemente, até são duas boas figuras do Congresso Nacional que estão aí anunciados como ministros, né? Dois colegas nossos na Câmara, são boas figuras, mas resolveram que vão entrar no governo, os dois partidos. Não se sabe para que ministério. No meu tempo, né, aqui, quando eu fui governador, ou que o Tancredo montou o ministério, eu acompanhei tão de perto, você que ia montar o Ministério da Educação, você buscava alguém que tinha afinidade com aquilo e escolhia depois o ministro. Na área da saúde, alguém que tem ali afinidade. Hoje não, escolhe-se os nomes, depois coloca como se fosse uma grande arca de Noé. O governo do PT continua com esse DNA gastador, tá? Há uma sanha arrecadadora hoje, que tem que ter um limite também por parte do governo, porque começa a penalizar os cidadãos ou os municípios nessa recente medida da desoneração de 17 setores. Houve também um alívio para os municípios mais pobres no pagamento da sua previdência, do seu servidor, da sua previdência municipal, mas já há uma reação do governo, enfim. Eu não vejo, para ser aqui mais direto, nenhum esforço do governo de contenção de gastos para buscar o equilíbrio. Ele fala em déficit zero no ano que vem
E eu posso dizer aqui que eu sou professor de déficit zero. Essa expressão, inclusive, nasceu aqui em Minas, no nosso governo. O que nós fizemos? Enxugamos o Estado, fizemos o Estado ser mais eficiente, cortamos despesas. Eu cortei 30% do custeio da máquina no primeiro ano do meu mandato, em cima do que foi executado no ano anterior. Nem orçado, executado, que já era uma parcela. No ano seguinte, mais 30% de corte. Não tinha reajuste para ninguém. E as pessoas compreenderam. E, obviamente, aí aumentamos a arrecadação, equilibramos o Caixa de Minas e voltamos a investir. Eu vejo que o governo do PT traz vícios muito antigos. Vejo um presidente Lula hoje ainda muito mais com os olhos no retrovisor do que no para-brisa da história. Ainda nessa questão e nesse ponto de oposição e de extremos aí, deputado, o que mudou, além dos nomes, é claro, quando nós tivemos uma disputa tão acirrada de AS e Dilma para essa disputa tão acirrada também de Bolsonaro e Lula? Olha, eu te digo de forma muito clara, existia para ambos os lados, naquele momento, talvez até mais do nosso, um respeito enorme pela democracia. O jogo era jogado ali. Você pode criticar uma radicalização maior no discurso sobre determinado tema, mas não se cogitava qualquer saída que não fosse dentro da Constituição. Isso qualificou um pouco o debate. Eu me lembro dos debates que eu tive com a candidata, e eu cobro muito do governo que esse clima de radicalização começa lá. Isso não é obra do Bolsonaro. Isso aprofunda-se com o bolsonarismo. Mas esse nós contra eles, né, o governo dos ricos contra o governo dos pobres, enfim, isso começou lá atrás, né? Nós viemos tentando administrar isso. Mas era vamos dizer assim, uma posição mais civilizada, sabe? Nós não deixamos nunca de votar matérias que eram importantes para o Brasil e que vieram do governo do PT. A própria unificação dos programas sociais, né, através do Bolsa Família, motivo eleitoral deles. Ao contrário do PT. Eu cito uma frase que os petistas não gostam de ouvir, mas o PT sempre que teve que fazer uma escolha, Guilherme, entre o PT e o Brasil, o PT ficou com o PT. O PT se negou a votar no Tancredo no colégio eleitoral. Foi o que nos trouxe a democracia de volta. Expulsou os deputados que fizeram isso, porque talvez não interessasse a eles naquele momento. O Plano Real foi o maior plano de inclusão social da história do Brasil, porque a partir do fim da inflação parou de penalizar, né, os mais pobres, que não tinham como se defender, né, do ritmo inflacionário. Votou contra, porque aquilo traria circunstancialmente um ganho ao Fernando Henrique naquele momento. Não assinou a Constituição, essa que defendem hoje com todas as... Se negaram, e era um momento que ela estava tênue, ela estava frágil, nós não sabíamos se ela duraria 6 meses, 1 ano ou 10 anos. Né? Eu fiz apelos dramáticos a companheiros nossos, temos que, é o que nós temos de concreto hoje na mão, é o maior avanço, né, das últimas décadas. Então, esse problema eles têm, nós não temos. Da mesma forma que nós votamos a reforma previdenciária, por exemplo, no governo do Bolsonaro, nós votamos agora a reforma tributária no governo Lula. E isso não nos faz nem bolsonaristas, nem lulistas. Nos faz cidadãos brasileiros responsáveis. Portanto, eu não posso acreditar que não vai haver espaço para uma posição como essa. Eu quero trazer a nossa conversa aqui, deputado, para um ponto muito específico que trata da interface entre o governo federal e o governo do Estado. O senhor conviveu durante muito tempo com a mesma pessoa que está sentada na cadeira de presidente, estando aqui comandando Minas Gerais e tendo pautas e demandas específicas. Eu me lembro muito bem dos momentos que o senhor mencionava problemas da Lei Candir e tantos outros que Minas Gerais tinha de pleitos em relação ao governo. Eu queria uma avaliação do senhor a respeito de como essa condução tem sido feita pelo governador Romeu Zema. Nós tivemos movimentos recentes de o governador não participar de eventos em que estavam ministros do PT, ao mesmo tempo em que fazia um convite ao presidente Lula para vir, mas não estará juntamente com o presidente aqui quando possivelmente ele vier. Essa postura tem que tipo de perda, se é que tem na avaliação do senhor, nessa relação da construção federativa, que é um problema crônico do Brasil até hoje? Olha, Guilherme, é muito adequado e oportuno o seu questionamento, porque ele vem talvez ao encontro da maior das preocupações que eu, como homem público de Minas Gerais, tenho, como presidente Paulo Biacco, que me acompanha aqui no estúdio, também tem. É a absoluta ausência de relevância de Minas Gerais, né? A voz vibrante de Minas hoje é um sussurro que ninguém escuta. E quando ela surge, infelizmente, surge de forma absolutamente atabalhoada. Eu não vou dizer nem que o governador Zema teve intenção em dividir o país, eu não chego a tanto.
Mas um governante no estado como Minas, que é a síntese do Brasil, né, esse é o nosso maior ativo, né, não pode se expressar dessa forma, porque gerou para ele, e em consequência para o Estado, problemas graves. Os maiores avanços que nós conquistamos para Minas Gerais foram em negociação com o Nordeste do Brasil. A CEFEM, essa contribuição sobre movimentação de minério, né, sobre o pagamento de minério, que saiu do resultado líquido para o resultado bruto, resolveu a vida de 200 a 300 cidades em Minas Gerais. Eu estava lá, eu fui relator no Senado, negociando com cada estado. Como é que nós vamos dizer agora que nós somos contra a busca do Nordeste de se viabilizar, se nós somos Nordeste, se nós somos Centro-Sul no nosso triângulo, se nós somos, né, o Centro-Oeste no nosso Noroeste de Minas? Então, nós não podemos perder o privilégio que Deus nos deu, que o destino ofereceu a Minas Gerais, de sermos essa síntese. Então, o que acontece hoje? Minas está sem interlocução, né? O governador de Minas tem responsabilidades, Guilherme, não sei se eu estou exagerando, mas é o que eu sinto, que vai além de Minas Gerais. Para o Brasil é muito ruim quando falta esse amálgama de Minas, sabe? Capaz de conversar com os estados ricos e com os estados pobres e buscar soluções de equilíbrio. E hoje, infelizmente, Minas, como diria o nosso poeta, né, é apenas um quadro na parede. O próprio governador Romeu Zema, deputado, fala e já falou diversas vezes com a gente aqui no Café com Política, em diversas entrevistas que já concedeu aqui a FM Tempo, sobre a insistência dele não ser um homem da política. De fato, era um homem desconhecido, mas que ganhou uma eleição tão importante, que é para comandar o governo do Estado. Foi reeleito, inclusive. De que forma o Estado perde, não tendo um homem da política, com a experiência política que um cargo como o de governador exige, por exemplo, e como que o Estado precisa hoje se posicionar ou se voltar a posicionar para conseguir ter, no mínimo, uma relação de conquista junto ao governo federal? O cargo de governador de Minas é, na essência, um cargo político. Não dá para alguém se dar ao luxo de assumir o cadeira de governador e dizer não sou político. Porque a política, por mais que muitos ataquem, né, por mais que por razões até compreensíveis, né, tenha a sua credibilidade tão abalada, a política é a essência da democracia. A política é a capacidade que as pessoas têm que ter de dialogar para construir caminhos, para melhorar a vida das pessoas. Então, quando você se nega a enfrentar ou assumir seu papel político, você, na verdade, presta um desserviço seja ao seu município, ao seu estado ou ao país. Não há hipótese de o governador de Minas deixar de ser uma figura política. Ele pode ser um bom ou um mau político. Ele pode ser um político influente ou um político inexpressivo. Essa é uma escolha que ele terá que fazer. E aqui não é uma crítica pessoal, porque eu vejo virtudes do governador Zema. É um homem de bem, né? Eu acho que faz um governo correto. Mas é um governo que está a anos-luz daquilo que Minas precisa. O senhor acha que foi falta de experiência política ou foi a politicagem demais que fez com que o governador assumisse de uma forma tão ferrenha como foi o lado do presidente Jair Bolsonaro em 2022 e que faz com que ele hoje feche as portas do Estado para o governo federal? Olha, eu acho que experiência sempre ajuda, né? Não é o conselho que o Nelson Rodrigues dava aos jovens. Qual conselho você dá aos jovens? Envelheçam. Né? Eu acho que ele tem virtudes, mas eu não vejo ele hoje, o Zema de hoje, como o Zema do início do seu primeiro mandato, alheio à política. Ao contrário, de alguma forma, ele buscou, e ele tem essa prerrogativa, escolher os seus aliados, mas eu vejo ele hoje fazendo muita política local. Não vejo o governador de Minas participando das discussões mais relevantes em relação, por exemplo, à reforma tributária, para dizer um assunto que está aí na ordem do dia. Não se sabe com clareza qual é a posição de Minas Gerais. E quando eu vejo que há um conflito entre os estados mais ricos e mais pobres, era a hora de Minas. O que eu fiz, na verdade, o meu tempo inteiro, sabe, de você construir esses consensos. Mas para isso tem que ter disposição, tem que conversar com as pessoas, tem que conversar com o presidente da República. Eu fui governador 8 anos com o presidente Lula, como você acabou de dizer. Eu sempre o recebi de forma muito atenciosa. Tivemos uma relação republicana, eu digo isso e ressalto isso sempre. E nunca temi ser confundido com o petismo por estar recebendo o presidente ou indo numa agenda pública com o presidente. Ao contrário. Eu era das vozes mais vigorosas da oposição ao petismo naquela época
Isso não me impediu, porque eu era governador de Minas antes de ser um agente político individual, isso nunca me impediu de defender os interesses de Minas e negociar com o próprio governo federal avanços importantes para o Estado. Eu quero pensar agora, deputado, numa perspectiva novamente de Minas Gerais, mas para lhe perguntar sobre uma questão que eu tenho certeza que lhe é muito cara em função do que foi os seus governos e os que o sucederam do ex-deputado Alberto Pinto Coelho e do professor Anastasia, do ponto de vista das contas públicas. Há uma perspectiva colocada muito clara do governo Zema de que o regime é inevitável para que as contas voltem aos eixos. E há uma sinalização do governo federal de algumas mudanças específicas que, por exemplo, flexibilizem a necessidade de se fazer uma venda de CEMIG, ou de Copasa, ou de estatais para entrar como ativos nessa negociação. Na avaliação do deputado Aécio Neves, é absolutamente crucial que se tenha uma adesão ao regime de recuperação fiscal, seja nos modos anteriores ou nos modos apresentados pelo governo agora, para que as contas de Minas voltem para os eixos? Na situação atual, nós não teremos como fugir a isso, sabe? Mas é possível que nós impeçamos que as contrapartidas exigidas pelo governo sejam mais draconianas do que já são. Estou partindo da realidade atual hoje. Tá? E nós dependemos dessa negociação. Mas eu, por exemplo, me oponho à forma como assodada, como esse processo de privatização está sendo discutido em Minas, quase que se antecipando a exigências que nós não sabemos nem exatamente quais serão do governo federal nesse regime. Eu, por exemplo, sou contrário à mudança do quórum qualificado. Por mais que eu ache que o setor elétrico é um processo que está a privatização do setor elétrico é algo que está em discussão no Brasil, né? Inclusive a Eletrobras foi privatizada, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a fragilização que a CEMIG está vivendo hoje. Tá? Há hoje quase que uma privatização branca da CEMIG, com um alinhamento, com um desprestígio muito grande da estrutura de servidores da CEMIG. Eu me orgulhava, eu saía por aí, eu ia a Londres vender, entre aspas, né, a importância de fazer investimentos na CEMIG, e nós tínhamos um capital que era reconhecido, inclusive, pelos nossos concorrentes, ou pelos nossos, enfim, por outras empresas de outras partes do Brasil, que é nosso capital humano. A formação dos técnicos da CEMIG era algo muito acima da média. Né? E esse pessoal está sendo preterido por pessoas que estão vindo de fora, sem qualquer demérito a isso, mas nós estamos perdendo a nossa cultura. Eu acho que a CEMIG está vivendo um processo de fragilização antes de uma eventual discussão sobre privatização, ao contrário do que seria natural. Você, quando quer vender um ativo, você trabalha para valorizar esse ativo. Então, eu acho que essa discussão tem que ocorrer, mas ela não tem que ter data final. Vai ter que terminar no final, antes do governo do Zema. Isso é uma bobagem. Ela é CEMIG, ou Copasa, né? Minas, é muito maior do que todos nós, governadores circunstanciais. Então, defendo que essa discussão possa avançar, mas preservar o quórum qualificado é preservar o interesse de Minas Gerais. O projeto político do PSDB para 2026 é de ter alguma solução para o Estado nessas bases e contar com a presença política, seja do nome do senhor ou de outro, para uma candidatura em 2026? Olha, eu vejo isso com muita cautela, sabe? Por mais que é natural que, né, eu receba aí, né, demandas e estímulos de toda parte. Eu tive um privilégio de governar Minas como eu governei, com a equipe que nós governamos e com os resultados que nós colhemos. Né? Minas tinha a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde do Sudeste, a avaliação de desempenho, todos os servidores que alcançavam suas metas, eles recebiam 14º salários, éramos uma referência para o Brasil de gestão. O Banco Mundial colheu o nosso modelo de gestão para aplicar em estados do México, do Canadá, para se ter uma ideia, e há um certo saudosismo em relação a esse tempo. O que eu quero hoje, talvez seja essa a razão maior pela qual eu esteja ainda motivado a estar na política. Em primeiro lugar, ajudar a construir uma saída para o Brasil. E a saída para o Brasil é o centro. Vamos polemizar, radicalizar no centro, cobrar os equívocos do governo e ajudar naquilo que seja bom para o Brasil. E óbvio que em Minas Gerais, que vai estar sempre na minha preocupação, nós temos que construir um caminho. Eu quero ver, falo aqui para não rodear muito, o PSDB disputando a presidência da República e o PSDB disputando o governo de Minas, porque eu não vejo o atual ciclo deixando um legado que vale a pena ter continuidade.
Antes de 2026, a gente tem 2024, né, deputado? E todos os partidos, ou todos aqueles representantes dos partidos que nós estamos recebendo aqui, falam da expectativa de aumentar o nome da legenda e aumentar a presença de cada legenda nas cidades. Minas é um terreno eleitoral muito importante para o Brasil de uma forma geral. E, claro, os grandes partidos precisam dominar também as prefeituras aqui. Qual que é a estratégia que o PSDB traça hoje, pensando no ano que vem? Olha, Thalita, eu considero o PSDB absolutamente essencial ao Brasil e a Minas, e acredito nisso, olhando nos seus olhos, acredito muito nisso. Nós temos um número excessivo de partidos políticos pragmáticos no Brasil, né? E são poucos os programáticos. O PSDB você pode não gostar dele, ter diferença de pensamento, mas você vai respeitar que é um partido programático. Nisso até o PT, nós temos que respeitar que tem o seu projeto de país. Eu posso discordar, mas eu respeito que tem. O que me preocupa é essa inundação de legendas, você não sabe nem o que significam, na verdade, buscando viver num ciclo vicioso de fazer deputados para acessar mais valores do fundo eleitoral e aí fazer mais deputado para participar de qualquer governo. Né? O PSDB vai ser um antídoto a isso. Na questão de Belo Horizonte, também para não fugir à sua pergunta, não é? Nós não temos candidato entre os primeiros colocados, temos aí o nome do João Leite, que é um nome sempre lembrado, um sujeito, né, do bem, qualificado, preparado, e que vai estar participando ao lado do presidente Paulo Abiakel dessas discussões. Eu quero ajudar a que nós possamos construir uma alternativa em Belo Horizonte. Precisa ser do PSDB? Não necessariamente, mas pode ser. Se esse for o caminho. Nós não vamos nos omitir, seja na Prefeitura de Belo Horizonte ou das outras principais cidades do estado. Nós vamos agora para o bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já conhece de cor e salteado aqui o nosso momento bate-pronto? Perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. O senhor já participou de outras alianças políticas em Belo Horizonte que uniram o PSDB e um campo oposto com o PT. É viável uma construção de centro-direita que alcance a esquerda para o ano que vem? Olha, de novo, nós estamos no centro. Não vejo o PSDB próximo ao PT nessas eleições, porque isso tem impacto na questão nacional também, né? Agora, é natural que as candidaturas, de alguma forma, mais conservadoras se encontrem num determinado momento. O grande drama nosso hoje é o excesso de partidos políticos, porque, por consequência, traz excesso de candidaturas e dispersão de forças. Eu sei que a resposta não está curta, mas o único projeto sensato aprovado no Congresso nos últimos anos foi uma PEC de minha autoria que cria a cláusula de barreira e acaba com a coligação proporcional. Essa PEC é minha. Foi o que ajudou a segurar um pouco a expansão dos partidos políticos, porque ao invés de 30, hoje nós temos que ter 60 e temos que continuar reduzindo com o aumento da cláusula de barreira até 2030, como já está aprovado. Uma avaliação do governador Romeu Zema. Um homem de bem, mas precisa ainda comer muito feijão para estar à altura dos desafios de Minas Gerais. Tomara que ele, até o final do governo, possa fazer isso. Uma eventual candidatura ao governo de Minas em 2026 é um desejo pessoal ou uma necessidade do PSDB? Olha, eu não desejo isso do ponto de vista pessoal, mas eu vou contribuir para que nós tenhamos uma candidatura. E, obviamente, como homem público, eu vou estar sempre ouvindo os meus companheiros. E não posso negar que existe hoje um clamor grande nessa direção, né? Mas nós temos tempo ainda para construir 26. E uma avaliação do presidente Lula? Olha, o presidente Lula teve um privilégio, a vida deu a ele um privilégio. Sofreu problemas graves, né? Imagina o sofrimento pelo que ele passou, mas a vida deu ao presidente Lula o poder de construir um futuro melhor para os brasileiros. E lamento que ele perca tanto tempo tentando reconstruir o passado, porque o passado ninguém reconstrói, o passado está aí. Ao querer criar uma ideia de que houve um golpe de Estado, não é? Ao querer a ideia de que o Brasil precisa reparar, né? ele na verdade, joga contra o seu maior objetivo, que deveria ser unir forças para andar para frente. Vejo um presidente mais maduro, mas ainda rancoroso. Meu sentimento em relação ao presidente é que ele ainda não assimilou todos os reverses que sofreu na vida. Mas eu desejo que ele possa, ao longo do tempo, com mais generosidade, não é? Olhar mais para o futuro do que para o passado. Eu ia fazer uma última pergunta sobre o Cruzeiro Esporte Clube, mas a minha pessoa também não está muito desejoso de que recentemente a gente aborde esse assunto. Não, eu vou contar o que você fez aqui fora do ar. Você falou que o Cruzeiro precisa de um técnico. O que eu te respondi?
Precisa de técnico e de jogador. Precisa de um time antes de técnico. Mas vamos chegar lá. Deputado federal Aécio Neves, muito obrigado por estar conosco aqui nesse Café com Política. Agora volte presencialmente ou em Brasília em outras oportunidades. Combinadíssimo, fica combinado. Quando vocês quiserem, com o maior prazer. Quero agradecer mais uma vez a presença do deputado Paulo Biaca, presidente do PSDB do Estado, que me honra muito com a sua companhia aqui. E que, inclusive, também está convidado para participar com a gente do Café com Política em breve. O recado fica aqui dado no ar e ao vivo, para que ele não consiga negar, viu, Guilherme Ibrahim? Obrigada, viu, deputado, pela presença do senhor. Ótimo dia. Obrigada a você, ouvinte, também, que nos acompanha por aqui. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.